Quebradeira geral. Nós vamos meditar essa noite em Joel, capítulo 1, do verso 1 ao 20. E, meus irmãos, que título sugestivo, hein? Que semana foi essa nossa nesse país, hein? Puxa vida! Muita gente aí apreensiva em relação aos próximos dias. Qual vai ser o impacto desse plano econômico que o nosso ministro da Economia lançou aí nos últimos dias? Tem gente que fala, né, pobre não come dólar. Verdade. Não lembro a última vez até que eu vi uma nota de dólar. Não sei se você, né, se lembra. Mas o que a gente come, muitas das vezes, é tabelado com dólar. E aí a gente come essas coisas. Então, enfim, que semana. E como vai ser os próximos dias, as próximas semanas aí. Precisamos orar ao Senhor nesse sentido. Nosso país tem enfrentado uma série de dificuldades. E se você for parar para pensar, nos últimos 4 anos, quantas coisas já não aconteceram, hein? Quantos altos e baixos nós não tivemos? Não só como país, mas também, enfim, outras realidades que nos surpreenderam de várias maneiras. O mundo cada vez mais nos assusta com as coisas que acontecem. Mas eu estou dizendo essas coisas porque o livro de Joel, ele relata um tempo em que o povo de Deus também enfrentava situações assustadoras. O livro fala disso. O tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor. Tem outros temas também, mas guarda isso. Tem alguns livros da Bíblia que quando você ouve o nome deles, você lembra um assunto. Joel, guarda para você. A partir de agora, toda vez que você ouvir Joel, você vai lembrar o dia do Senhor, porque esse é o grande tema do livro. E nós vamos falar a respeito do que é o dia do Senhor, né? Mas isso tem a ver com o retorno de Deus para redimir, libertar o seu povo e para julgar os ímpios, os desobedientes, os rebeldes, os pecadores. Essas duas verdades estão no livro. E a temática principal é essa. E aqui nós vamos ver que, semelhante ao que nosso país está começando a experimentar, e vamos orar para que isso não vá à frente, outros países já estão experimentando, como, por exemplo, a Venezuela. Já está experimentando isso há alguns anos. Uma quebradeira geral. O povo de Deus aqui iria passar e passou por uma quebradeira geral, coisa assustadora. Se você era criança aí na década de 80, você se lembra do governo Sarney, das tabelações de preço diárias e tantas coisas que aconteceram. Talvez você era pequeno demais para entender todas essas coisas, ou você nem tinha nascido, né? Alguns aqui nem tinham nascido. Mas você se lembra, provavelmente, seus familiares e seus pais reclamando da quebradeira e da dificuldade que era para muitas famílias. Nós vamos ver nesse texto que, meus irmãos, o Senhor promove a sua justiça muitas das vezes causando uma baita de uma quebradeira geral. Aqui vai acontecer uma baita quebradeira. Você sabe o que é quebradeira, né? Quebradeira é quando está um caos a economia, afeta a vida das famílias, pessoas ficam sem sustento, ficam desesperadas, não sabem para onde correr. É a quebradeira. Ok? Aqui, de certa forma, é isso que está acontecendo. E tudo isso por causa, no final das contas, desobediência. Desobediência. A grande temática dos profetas, principalmente dos profetas menores, é juízo e restauração. Está em todos os profetas menores e Joel, como um profeta menor, não é diferente. Quero deixar para os irmãos um versículo para você meditar durante a semana, que eu acho que resume bem a ideia de Joel. Principalmente esse texto que nós vamos ver essa noite. Está lá em Provérbios, capítulo 14, verso 34, que diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Esse versículo nos lembra, meus irmãos, que quando um povo decide abandonar a Deus, as consequências vêm. E uma das consequências são as crises. São as crises. O povo de Judá tinha abandonado a Deus. E estava atolado em idolatria, feitiçaria, imoralidade, injustiça e todo tipo de maneira de se quebrar a lei de Deus.
E a partir desse texto nós vamos pensar como Deus lida com as nações, isso inclui a nossa, a qual amamos, nosso país, e também como Deus lida com o seu povo. Porque esse texto aqui é direcionado ao povo de Deus. Então vai ter tudo isso nesse texto. Grande ideia, Deus usa o juízo para chamar seu povo ao arrependimento e a buscar por sua misericórdia. Deus usa o juízo para chamar seu povo ao arrependimento e a buscar por sua misericórdia. Essa é a grande ideia, resumo do nosso texto. Antes de nós entrarmos no trecho que eu vou caminhar com vocês essa noite, algumas coisas para a gente entender o que está acontecendo aqui no livro e depois eu vou passar a estrutura. Vai ser bem rapidinho isso para te ajudar a você se situar nas próximas pregações no desenvolvimento do livro. Isso vai te ajudar bastante. Então aqui o livro, nós vamos ver, ele é endereçado aos sacerdotes e aos anciãos de Israel. A gente vê isso no verso 9, 13, verso 2 também, 14, capítulo 2, verso 17, verso 16. Aqui fica bem claro. No próprio verso 2 aí diz, preste atenção, anciãos, ou seja, velhos, aqueles que eram líderes em Israel. E no verso 9, nós vemos a respeito dos sacerdotes. Então aqui Joel está escrevendo para esses dois grupos, anciãos e sacerdotes. A temática aqui do capítulo 1, nós vamos ver, é o gafanhoto. Você já viu um gafanhoto? Não, pastor, eu já vi um grilo. Então, o gafanhoto é um grilão. É um grilo grande. Tá bom? Se você viu um grilo, o gafanhoto é um grilo grande. É um grilo mais bonito, vamos colocar assim, ou talvez mais assustador para algumas pessoas, né? Que na Bíblia, às vezes, aparece com o nome de locusta. Locusta. Locusta é gafanhoto. Tá bom? Então, se você quiser chamar gafanhoto de locusta, você pode. Nós vamos ver que as plantações elas foram devastadas, vamos ver também que, por causa disso, as ofertas no templo foram cessadas, e isso causou uma tragédia nacional. Deus permitiu essas coisas para que o seu povo respondesse em arrependimento, em lamento. E aí Joel vai falar para a gente a respeito do dia do Senhor. Como é que a gente pode dividir o livro? O livro tem 3 capítulos. Capítulo 1 e 2 vai falar a respeito do julgamento de Deus para com o seu povo. O capítulo 3 fala do julgamento de Deus para com as nações. E aí no capítulo 1 e capítulo 2 nós vamos ver que os recursos que Deus usa para julgar o seu povo é 1, o gafanhoto, a locusta. 2, capítulo 2, ele vai usar os exércitos inimigos. A estrutura do livro aí para você. Então, conforme eu disse, capítulo 1, capítulo 2 fala a respeito de 2 invasões. A invasão dos gafanhotos sobre a terra, destruindo tudo, capítulo 1, e no capítulo 2 a invasão dos exércitos inimigos, que seriam os assírios, que devastariam primeiro o norte e depois os babilônicos o sul. Tá bom? Essa é a primeira parte do livro, o julgamento contra Judá. Depois, a segunda parte, nós vemos o julgamento contra as nações. Aqui vai ter os 2 aspectos do caráter de Deus, né? A sua misericórdia, a sua justiça. Primeiro, a misericórdia na promessa da restauração do povo e depois a justiça, quando ele vai trazer julgamento contra as nações. Se você quiser, enfim, depois tirar uma foto, marcar isso aqui, isso vai te ajudar a você ler o livro e entender o desenvolvimento dele. E aí eu quero caminhar com vocês pensando a respeito de quais são as consequências de uma nação que se afastou de Deus. O que acontece? Nós vamos ver 3 consequências. Tá? Primeira delas, a primeira consequência de uma nação que se afasta de Deus são grandes perdas. Vai ser 3 grandes coisas. A primeira, grandes perdas. A primeira consequência. Acompanha comigo que eu vou lendo o texto e você vai percebendo isso. A devastação da locusta. O verso 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Esse versículo, geralmente nas igrejas, serve de uma analogia para as pessoas que não dão dízimo e nem dão oferta. Você já ouviu isso? O devorador vai comer teus recursos aí. Você já ouviu isso aí? Não que isso não possa acontecer, mas não é o gafanhoto que vai comer o nosso dinheiro, é a inflação mesmo, né? E as outras coisas que vão fazer isso aí. Tá bom? É a ideia de, se você não der o dízimo, o gafanhoto vai vir, vai comer tudo, vai devastar. Eu acho que até tem um princípio nesse sim, no sentido de que Deus disciplina
a fim de que a gente aprenda a ser generoso e grato, porque nós somos abençoados com as coisas espirituais que Deus provê para a gente. E quando nós somos ingratos, não reconhecendo que os recursos financeiros que nós temos são do Senhor, Ele pode disciplinar, eu creio nisso. Mas não com base nesse versículo, né? Alguns comentaristas têm dito que aqui, esses tipos de gafanhoto são os estágios desse animal. Então tem o estágio do cortador, depois do migrador, depois do devorador e, por fim, o destruidor. Tem 4 estágios. Desde quando ele é menorzinho até quando ele é grandão, que aí ele come tudo. O texto não fala isso para a gente. Talvez quem conhece o animal, estuda, possa pensar isso. Sinceramente, eu creio que o que fica mais evidente aqui é que ele está enfatizando todo o processo de devastação que esse animalzinho pequenininho consegue causar nas plantações. Eu não sei se você lembra a última vez que você viu o Globo Rural, porque você está vindo na igreja, né? E o Globo Rural passa no horário de estar aqui na igreja, ok? Mas se você se lembra do Globo Rural, às vezes passavam reportagens mostrando os gafanhotos comendo as plantações. E quando vem o enxame desse bicho, é muito gafanhoto. E o que ele deixa para trás é só árvore despelada, sem folha, sem fruto, sem nada. Então é isso que ele está querendo dizer. No verso 7, nós lemos, meus irmãos, perdão, verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Está vendo como fica mais claro você entender o animal devastando? Verso 9. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereal e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. 10. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Ou seja, não tem mais o que oferecer no templo. E por fim, verso 12. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, a primeira coisa que a gente vê, meus irmãos, de uma nação que decide se afastar de Deus é grandes perdas. Aqui, para o povo, era basicamente toda a economia deles serem destruídas. No passado, no Brasil, já houveram algumas regiões em que, por exemplo, o café foi destruído pela geada. E a perda foi muito grande para toda aquela região e todos os produtores. No passado, outras regiões, né, foram afetadas. Se eu não me engano, esse ano, quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, eu acho que ela destruiu a safra de arroz. E foi uma grande perda. Então, quando você tem um povo que a base econômica dele é, em grande parte, baseada na agricultura, um evento como esse é uma calamidade. Então, o que Deus trouxe aqui para o povo foi uma grande perda. E essa grande perda, nós vamos ver no decorrer do livro, que é ocasionada por causa da desobediência. Então, a primeira consequência que você vê numa nação, num povo que decidiu abandonar a Deus, são grandes perdas. E, meus irmãos, quão grandes perdas o nosso país tem sofrido. Quantas perdas. Quando parece que a coisa está melhor, mais uma perda. Né? Acho que grande parte dos brasileiros ficou animado no último governo, não que foi perfeito, teve muita coisa que eu acho que poderia ser apontado como algo digno de repreensão, mas, em parte, o povo estava animado. Aí surgiu o novo governo, criou-se toda essa instabilidade. Você veja que até o que acontece em outros países afeta o nosso país, porque as eleições americanas, eu não sei se para você foi assim, mas eu acho que em alguns setores foi, a mudança que aconteceu lá de liderança começou a trazer impactos no Brasil em poucas semanas. Então, nós estamos num país instável, porque qualquer coisa que desequilibre, coisas que até acontecem fora do nosso país, causam perdas. E eu acho que o nosso povo deveria parar para pensar no porquê que é assim. As pessoas acham que o grande problema do país é a educação. Se a gente der educação para as pessoas, está resolvido. Sabe? Não, o problema do país é saber votar. Se a gente souber votar, vai estar resolvido. Não, o problema do nosso país é a juventude. Se salvar a juventude, está resolvido. E aí, cada um dá a sua receita.
Mas olhando para Joel, a gente percebe que, na verdade, uma coisa primordial para que uma nação possa experimentar a prosperidade e sucesso é essa nação reconhecer a soberania de Deus e parar de ter um estilo de vida desobediente à lei dele. Meus irmãos, nosso país coleciona uma série de coisas que são tragédias em relação à lei de Deus. Imoralidade, corrupção, violência, todo tipo de abominação, feitiçaria. Até as nossas autoridades, os mais altos escalões, são praticantes de feitiçaria. Tem uma série de matérias em mídia oficial falando a respeito disso. Sabe, governos estaduais e principalmente federal que pagam pessoas que mexem com feitiçaria para poder fazer trabalhos. É uma coisa assustadora isso. Qual que você acha que vai ser a consequência para uma nação que toma essas escolhas? Perdas grandes. E vai continuar acontecendo. A única coisa que vai verdadeiramente começar a mudança nesse país é esse país começar a entender que ele precisa temer a Deus. Precisa realmente temer a Deus. Levar Deus a sério. Porque aqui o povo de Deus não levou, e a consequência foi essa. A gente vê essa grande perda. A segunda grande consequência que a gente nota é grande descontentamento. Era necessário lamentar. E aqui ele vai trabalhar com algumas categorias aí. Primeiro, ele vai começar aí no verso 2, né? Prestem atenção, anciãos, velhos. Escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia dos seus pais? Ou seja, o que vocês estão vendo acontecer com vocês, vocês nunca viram acontecer antes. Uma grande seca, né? Uma grande perda. E aí ele vai trabalhando aí com o grupo de pessoas que estava descontente. Primeiro, de uma maneira muito engraçada, é até estranho, mas aparece aqui, verso 5. Olha o que diz, acordem beberrões. Ou algumas versões trazem, acordem bêbados. O nome mais bonito na nossa língua é ébrio, né? Despertem ébrios. Mas aí ébrio não é tão usado, né? Então ficou beberrão mesmo, ou bêbado. Eu não sei se na sua versão está assim, né? Está bêbado. Acordem bêbados e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. É o primeiro grupo. Então vocês que gostam de enxugar o caneco, acabou, não tem mais, secou. Vocês vão ficar tristes. Vai fechar todos os bares que tem por aqui. Não vai ter mais nada. O pessoal vai começar com a tremedeira. Que não tem mais. O povo vai ficar triste. Os bêbados vão chorar porque não tem o que beber. Ok? Verso 8. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Aqui ele vai falar a respeito de noivos, e o que vai acontecer é que essa perda é tão grande que, primeiro, eles não vão ter como oferecer as ofertas matrimoniais, que era uma prática comum naquele tempo, e a tristeza que vai surgir dessa crise é tão grande que é similar a uma noiva vestida com roupa de luto. Você imaginou uma moça que vai casar? Está com a data marcada. Já está com a viagem paga, reserva no hotel bonitinho, já fez até a confirmação do aluguel da Mercedes que vai buscar na porta da igreja. Bonito, né? Depois do casamento, aí os noivos entram na Mercedes, né? Aí vai, né, para a lua de mel. Já está tudo certo, buffet está pago, está tudo certinho. Aí vem essa tragédia. E essa tragédia, ela é tão profunda que é similar a essa noiva que antes do casamento, com tudo certo, o noivo morre. O noivo morre. Imaginou a tragédia na vida de um noivo, de uma noiva, uma coisa assim? Você vai casar, data certa, certo, tudo bonitinho, aí o noivo morre, ou a noiva morre. É mais ou menos esse sentimento. Vocês estavam bem, estavam com esperança, esse ano a safra vai arrebentar, igual os plantadores de soja lá do Goiás, aí vai arrebentar a safra, vamos ganhar dinheiro. Aí vem a praga e devasta tudo. Perdeu tudo.
O que você tem? Descontentamento. Descontentamento dos bêbados porque não tem mais o que beber. Descontentamento dos noivos porque não tem mais como casar. Mas não acabou, tem um outro grupo, os agricultores, verso 11. Fiquem envergonhados os lavradores, lamentem vinhateiros, né? Vinhateiro é quem cuida de vinhas, que é o pessoal que planta para o bêbado, né? Eles vão produzir o produto lá do bêbado, né? É isso aí. Por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Imaginou uma pessoa, um agricultor que planta, ele prepara a terra, ele gasta com insumo, tem todo o cuidado, os defensivos agrícolas, investimento, às vezes pega até financiamento do banco, não é assim? Tudo bonitinho lá para fazer um grande investimento, para ter uma grande safra. Chega lá, perde a safra inteira. Que eu acho que é o que aconteceu o ano passado, né, com a geada, que pegou os cafezais aqui no sul de Minas. Eu não sei se foi ano passado ou retrasado. Recentemente teve uma situação aqui. E já aconteceu outras vezes, né? Então, lugares onde você tem plantação de café, se a geada bater forte, mata tudo, perdeu tudo. Porque isso não é só um pezinho de planta que você perdeu, é uma série de investimento financeiro e bens da família que foi embora. Eles estão desesperados, perderam tudo. Se você investiu tudo que você tinha numa safra, numa colheita, e você perdeu a colheita, da onde você vai tirar sustento? Da onde? Hoje eu sei que quem trabalha com morango consegue colher o ano inteiro. No passado não era assim. Você tinha um período do ano que você conseguia plantar e colher. Então o que acontece? Quem era morangueiro, quem trabalhava com morango, focava um período do ano, investia, fazia todo o investimento, colhia, vendia, e aquilo que ele tinha de lucro, ele guardava para aguentar o ano. Se essa pessoa perdesse essa safra, tinha gente que passava necessidade. Tinha gente que passava necessidade no passado. E eu creio que outras safras eram assim também. Hoje a agricultura avançou e algumas coisas, né, que se planta você consegue colher o ano todo, mas nem sempre foi assim. E nesse tempo era assim, se você perdeu essas colheitas aqui, você não tem mais nada, você não tem pra onde correr. Você não tem uma padaria ali que você vai comprar pão. Porque o pão era feito com trigo. Tinha que fazer em casa. Se você não tem trigo, você vai fazer pão com o quê? Com água? Eu já até ouvi falar do tal do pão de água, né? Mas precisa de farinha para fazer ele, até onde eu sei. Então, miséria, fome, desespero, pobreza, exclusão é o que viria. Isso geraria desespero, descontentamento. E o último grupo que nós vemos aqui é os sacerdotes, verso 13 e 14. Isso afeta até o templo. Sacerdotes, vistam roupa de pano de saco e pranteiem, que é a maneira como era feito o lamento, o arrependimento diante de Deus. Ministros do altar, que eram os sacerdotes, aqueles que ministravam no altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque o templo do seu Deus não há mais, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereal e libações. Ou seja, o sacerdote ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais o que fazer, ele vai oferecer o quê como oferta? Não tem mais. E a gente vai ver que até os animais são afetados. Daqui a pouco nem animal vai mais poder oferecer, porque é o único recurso que talvez aquelas pessoas teriam para a subsistência. Então, parou tudo, até a adoração. Isso nos mostra o quê, meus irmãos? Eles não quiseram adorar a Deus nos ditames de Deus e de coração. Deus providenciou uma catástrofe para que não precisasse adorar mais. Nem que eles quisessem, eles não poderiam mais fazer isso, porque não tinha o que oferecer. Não tinha o que oferecer. O problema é esse? Sem problema. Vou causar algo que não vai mais ser necessário vocês se preocuparem com isso. Vocês vão ter que se preocupar com outra coisa agora. Então nós vemos isso. Era necessário lamentar. E aí no verso 14, aqui Joel chama os sacerdotes a convocar um jejum, um lamento público. Proclamem um santo jejum, convoque uma reunião solene. Reúna anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Nesse momento de desespero, qual tem que ser a saída? O novo plano econômico. Trocar o ministro da Economia. Trocar o presidente da República. Que no caso seria o rei, né? Trocar o rei. Vamos trocar o rei aqui, vai resolver, né? Arrependimento. Buscar a presença de Deus. Essa era a resposta. Vocês precisam se arrepender
e lamentar diante do Senhor. E reconhecer que vocês têm pecado, para que as coisas mudem. Isso diz muito em relação ao povo de Deus também, sabia, meus irmãos? Quando as coisas começam a ficar difíceis na igreja, qual que geralmente é a saída? Reclamar? Desanimar? Às vezes culpar Deus, culpar o outro, fechar o seu coração. Mas, na verdade, o que nós deveríamos fazer é, mediante a ação da Palavra de Deus e do Espírito Santo, que opera em nós, que age em nós, sondar as nossas vidas como povo de Deus. E do que é necessário se arrepender e lamentar e se quebrantar e chorar e buscar a presença de Deus, fazer isso. As igrejas, no passado, elas chegavam até a promover jejuns nacionais em situações de crise. Então, países, por exemplo, evangélicos que passavam por guerra, fome, grandes secas, pestes. É comum, você vai ver na história desses povos, eles terem dias de jejum nacional. Eles faziam isso. E eles tiravam de textos como esse. Como, por exemplo, o verso 14. Eles entendiam, nós estamos passando por uma grande calamidade. E essa calamidade, ela aconteceu porque o Senhor permitiu. E provavelmente Ele permitiu porque nós temos pecado. E o que nós precisamos fazer nesse momento, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse momento é buscar a face de Deus. É isso que Deus está dizendo para o seu povo fazer nesse momento de tragédia. E era isso que eles deveriam fazer. A primeira coisa que eles deveriam fazer não é jogar defensor agrícola no gafanhoto. Tá bom? Depois até poderiam fazer isso. Mas não era isso. Não era ir na Embrapa e fazer pesquisa genética para criar um novo trigo que o gafanhoto não come, né? Que é o que geralmente se fez. E aí nós criamos o problema da doença celíaca, que é justamente advindo disso. Então é aquele negócio, quando o homem tenta resolver um negócio, ele cria um monte de outros problemas. Criou-se isso aí. Agora a intolerância a glúten, num monte de gente. Criança, adulto, idoso, um monte de gente com intolerância a glúten. Por quê? Porque foi mudado a planta. Nada contra a ciência. Acho que a ciência é uma bênção, que até Deus permite. Mas antes de se pensar em questão de pesquisa para que não haja mais essas coisas, será que as pessoas cogitam que essas coisas acontecem? É porque Deus está julgando aquele povo, em decorrência do afastamento que essa nação teve dele. Isso geralmente nos cogita. E dentro do povo de Deus é a mesma coisa, quando as coisas estão difíceis, é aí que a gente precisa orar mais, é aí que a gente precisa até cogitar o jejum. Jejuar. Não para acontecer como essas igrejas por aí, que acreditam que se eu jejuar, Deus, o Espírito Santo de Deus vai vir com um superpoder sobre mim e eu vou virar um supercrente. Que na verdade isso nem existe na Bíblia. O jejum tem o sentido de dependência, de consagração, de luta contra a carne, de mortificação dos nossos pecados e do nosso coração pecador. De uma vida de consagração, de enchimento do Espírito Santo de Deus para viver em santidade. Não, muitas das vezes, essas visões que se tem. Ou também o jejum, ele existe na Bíblia para demonstrar o quebrantamento, o arrependimento, um coração que verdadeiramente quer buscar a presença de Deus, reconhecendo que é pecador. Aí que as igrejas precisariam buscar mais isso, jejuar mais, orar mais, vigiar mais, guardar mais a palavra em seu coração, porque é um momento de calamidade, é um momento de dificuldade, que é apenas Deus que pode, de fato, retirar essas coisas. E nós ainda vamos falar de outras calamidades essa noite, mas é algo que muitas das vezes não se cogita. A terceira consequência de uma nação que decidiu se afastar do Senhor é o grande colapso. Grande colapso. O dia do Senhor está perto. Olha o quadro geral de consequência dessa tragédia que foi os gafanhotos, aqui em Joel. Verso 16, nós vemos fome. Fome. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? Acabou. Você já entrou no mercado que tinha prateleira vazia? Não é uma experiência terrível? Não é? Não é algo triste? Então, as prateleiras aqui estavam vazias. No verso 16, finalzinho, a gente vê o quê? O templo parou, não tinha mais adoração. E do templo
do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo, não tem mais culto. Chegou domingo, tudo bem que lá não era no domingo, era no sábado, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. Chegou domingo, deu hora do culto. Não tem culto. Lembra da pandemia? Foi bom? Uma semana sem culto, 2 semanas sem culto, 3 semanas sem culto, 1 mês sem culto, 2 meses sem culto. Que tragédia, que dificuldade. A gente vê também no verso 17 que a agricultura está arruinada. As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Ou seja, plantou a semente estava no solo, ela não germinou e aonde ela foi plantada virou um torrão, terra seca, morreu. Nos leva a que não foi só gafanhoto aqui, teve mais coisa, né? Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados. Por quê? Por que eles foram destruídos? Por que eles foram derrubados? Porque o cereal se perdeu. Para que existe um celeiro? Para guardar a colheita. Hoje a gente tem o silo. Já viu? O silo, que é aquele comprimidão, assim, grandão, que o pessoal guarda soja, milho, feijão, arroz, outras coisas. Aquele é o armazém que se tem no Brasil. A prática é ter no silo, correto? Se eu não estiver falando alguma bobeira aí. Se você conhece melhor do que eu, depois você me corrige. Mas é o silo. Eles derrubaram os silos. Por quê? Porque não tem o que pôr dentro. O armazém não tem mais nada para pôr dentro. Está vazio. A agricultura está arruinada. E não é só os homens que sofrem. Olha o que a gente lê no 18. Como geme o gado. Que coisa triste, né, meus irmãos? A gente vê animal sofrendo porque não tem alimento. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas. O animal, ele sente fome, porque não tem pasto. Você que tem um bichinho em casa, como é que ele é quando ele está com fome? Inquieto, né? Late, mia, sei lá, faz lá o barulho que ele faz, te dando um sinal que ele está com fome. Aí você não tem o que dar. Aí ele fica o dia inteiro fazendo barulho, pedindo comida, e você não tem o que dar. E no outro dia ele pede comida e você não tem o que dar, porque se você der, você que vai morrer de fome. Olha que tragédia. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Verso 19. Os campos foram devastados pela seca. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Tudo pereceu. E verso 20, também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Acho que é um pouco parecido com o quadro do Brasil, né? Que se falava que estava pondo fogo na Amazônia, mas na verdade está pegando fogo agora, né? É agora que está pegando fogo em tudo quanto é canto. Até alguns meses atrás, eu acho que 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses atrás, estava pegando fogo até em pedreiro aqui, né? Nos passos, cidade, para tudo quanto é canto. Enfim, pegando fogo em tudo. Parecido com o nosso tempo, né? A gente olhando o texto assim, não parece? Ah, parece bastante, hein? A gente fica pensativo nisso aí, hein? E esse que é o problema. Parece demais, mais do que deveria. Isso deve nos fazer pensar. Deve nos fazer pensar. Muito. Colapso de todo lado. O cenário aqui era de devastação. Seja dentro das casas, seja na plantação, seja nos animais. Aqui no verso 20... verso 19 e verso 20, traz até a ideia dos animais silvestres, animais do campo, animais que não eram de trato da casa, né? Então, outros animais que não eram de convívio humano. Tragédia. Então, o que nós vemos, meus irmãos? Quais são as consequências de uma nação que decide abandonar a Deus? Grandes perdas, grande descontentamento, grande colapso. Tudo isso acontece quando um povo decide virar as costas para Deus. E não é só aqui, é em qualquer lugar assim. Qualquer povo que decide virar as costas para Deus acaba experimentando isso de alguma forma. Isso nos mostra, meus irmãos, que a melhor maneira que nós podemos ajudar o nosso povo, a melhor maneira como nós podemos batalhar para o nosso povo, além de colaborar como cidadão, né, enfim, fazer tudo que a gente faz, com muitas lutas, mas é pregar a palavra de Deus. Levar as pessoas a reconhecer que elas precisam buscar a Deus, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam temer o Senhor, para que o Senhor venha e cure o nosso povo. Tire toda essa luta que nós sofremos.
Um país que sofre com tantas mazelas, tantas dificuldades e comete tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente precisa acordar para isso. E essa é uma realidade que é ensinada nas igrejas, porque fora das igrejas as pessoas não dão a mínima para isso. Mas é justamente esse o problema. Lembrando que tem igrejas que nem falam-se sobre isso, o que é pior ainda, né? A tragédia se torna pior. Mas pensando na questão do dia do Senhor, que é a temática do livro, e, de certa forma, tudo que está sendo dito aqui mostra um pouco a respeito do dia do Senhor, que é o que diz o verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. O que é esse dia do Senhor? O dia do Senhor, na Bíblia, é o dia que Deus julga os seus inimigos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esse conceito de dia do Senhor é isso, é o dia em que Deus vem e julga seus inimigos. E por que é dia? Porque é a ideia de um rei guerreiro que vem, em um só dia, vence seus inimigos de uma maneira avassaladora. Tá bom? Então, quando se fala dia do Senhor, é aquele dia em que o Senhor vem julgar os seus inimigos, destruí-los completamente e salvar seu povo. É isso que é dia do Senhor. Só que esse dia do Senhor estava vindo para o povo de Judá, primeiro por meio de uma devastação causada por esses bichinhos pequenininhos aqui, esses gafanhotos. No próximo capítulo a gente vai ver o dia do Senhor de outra maneira. Aqui nesse capítulo é assim. Esse dia realmente veio, essa seca, essa devastação aconteceu, houve toda essa perda. Mas ainda há um dia do Senhor, e nesse sentido que eu quero meditar com os irmãos. Primeira reflexão que eu quero trazer, pensando em tudo isso que é dito aqui, dessas perdas, do descontentamento e do colapso, pensando no que o dia do Senhor trará, é o fato de que, por mais que esse dia do Senhor tenha acontecido aqui no livro, ainda sobra, ainda resta um dia do Senhor para nós. O Senhor voltará, correto? Amém? Então, muito bem. Então, ainda há um dia do Senhor. E nós estamos aguardando ele. É o que você está vendo. Nós aguardamos o dia do Senhor. O dia do Senhor chegará, que é o que é dito aqui no verso 15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto. Como é que vai ser esse dia? O verso 15 traz para a gente uma imagem. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Quem vai trazer a destruição é Deus. Esse dia está para chegar. E cada vez mais, quando a gente olha o mundo, a gente percebe que já há sinais da chegada desse dia. A Bíblia fala dele. Ele veio sobre o Judá, ele vai vir sobre nós. O que nós vemos é a chamada regra de duplo cumprimento. É uma profecia que ela se cumpre no Antigo Testamento, ou às vezes no Novo Testamento parcialmente, mas há uma expectativa de que ela se cumpra totalmente no futuro. Um exemplo disso é quando Jesus diz, porque quando vocês virem o sinal da abominação, né, do desolador, fujam. Então isso aconteceu quando os exércitos romanos entraram em Jerusalém, cercaram a cidade e mataram mais de 1 milhão de pessoas. Mas há um dia em que a abominação voltará, que é o anticristo. Então, novamente, é uma profecia que já se cumpriu, mas se cumprirá completamente. O dia do Senhor é isso, é a primeira coisa. Então, o que eu quero trazer a reflexão para você? Nós vivemos a expectativa desse dia. Esse dia vai chegar, e vai ser um dia de calamidade. Segunda reflexão que eu faço, meus irmãos, desse texto, é que o julgamento de Deus, ele começa com o seu povo, porque aqui essa devastação está acontecendo com o povo de Deus. Ele não está trazendo ainda para as outras nações. É o povo de Deus que está sofrendo isso aqui. Então o julgamento de Deus, ele não começa com os ímpios. Ele começa com o povo dele. Para depois alcançar os incrédulos. Eu vou deixar essas referências para você meditar durante a semana, mas nós vemos algumas coisas interessantes nela. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Pedro diz, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, que aqui é uma referência à igreja. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, o que Pedro está dizendo? Se Deus está permitindo o sofrimento na igreja, que é a temática da carta, e isso é um julgamento para com o seu povo, a igreja, se começa esse julgamento com a gente, como é que será que não vai ser com aqueles que desobedecem ao evangelho, ou seja, aqueles que não creem? Por que eu estou colocando essas referências? Porque, às vezes, as pessoas leem textos como esse de Joel e pensam o seguinte, não, mas isso foi no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus fazia isso mesmo. No Novo Testamento, Deus não julga o seu povo. Opa,
Cuidado. Cuidado, porque não é isso que o Novo Testamento diz. Eu acabei de ler um versículo que fala o contrário disso. Eu não estou dizendo que você creia nisso, eu até acredito que não creia, mas se por acaso algum dia você encontrar alguém que pensa assim, ajude essa pessoa a entender que a Bíblia não diz isso. Esse julgamento não é para a nossa condenação eterna, mas é um julgamento que Deus faz para com o seu povo, para trazê-los à obediência, ao serviço, à humildade, à fé. Deus faz isso. O julgamento do Senhor, ele não começa com os incrédulos, ele começa com o seu povo, que é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele diz, se julgássemos a nós mesmos, que é o texto da ceia, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, então você veja que Deus julga o seu povo, somos corrigidos. E aí é interessante, porque aí no verso 32 ele vai falar por que Deus faz isso. Para não sermos condenados com o mundo. Então por que Deus julga o seu povo? Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então o julgamento de Deus não começa com os incrédulos, o julgamento de Deus começa com o povo dele. Esse julgamento começa com a gente. E é por causa disso que a gente tem que estar atento à maneira como o Senhor age com o seu povo. Ele causou uma devastação tão grande que até os animais silvestres estavam sofrendo. E isso não é porque Deus não ama a criação, muito pelo contrário. Ele fez todas as coisas, e lá em Gênesis nós lemos que ele mesmo disse que tudo era muito bom. Ele ama a sua criação. Só que o pecado do homem afeta a criação. E se Deus tiver que julgar o homem, ele vai fazer isso, mesmo que a criação sofra. Ele vai fazer isso. Então o nosso Deus é um Deus justo, que traz juízo sim. E aí eu não vou ler, mas você pode meditar, por exemplo, nas mensagens que Jesus dá para 7 igrejas no livro de Apocalipse. Para cada uma das igrejas ele dá recomendações, inclusive ele dá promessas de juízo, caso eles não se arrependam, para muitas igrejas ali. Se eu não me engano, dá 7, só uma que não tem. 6 tem. Promessa de juízo, de julgamento. Promessas como, por exemplo, eu vou tirar o candelabro de vocês, que, enfim, a gente tem entendido já há um bom tempo que a ideia é a igreja vai fechar. Eu vou tirar meu espírito de vocês. Olha que coisa, pesado, né? É uma coisa que é até assustadora se você for parar para pensar. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele lida com as suas igrejas, ele conhece cada igreja, conhece cada crente, conhece cada realidade, conhece tudo que acontece e ele julga o seu povo. Então, a segunda reflexão que eu quero trazer para os irmãos em relação ao dia do Senhor é que nós aguardamos esse dia. Mas antes que ele chegue, Deus já tem desenvolvido o seu julgamento no seu povo. A terceira reflexão que eu quero trazer, diante disso que eu falei, é que a gente precisa entender que os cristãos, eles são salvos do juízo eterno. Se você nasceu de novo, você não precisa mais viver debaixo da sombra do medo da condenação eterna, porque a obra de Cristo é suficiente para pagar pelos meus e os seus pecados. Você pode ter certeza na segurança da obra de Cristo. E isso traz esperança para o nosso coração. E isso produz em nossos corações o desejo de louvar a Deus, de não só agradá-lo, mas engrandecê-lo. Isso deve produzir alegria, porque é a segurança da obra de Cristo. Agora, isso é uma coisa, nós podemos ter plena segurança de que nós somos salvos da condenação eterna, mas nós não estamos livres do juízo temporal do Senhor. Isso não. Isso não. O que é o juízo temporal? É o que está acontecendo aqui com o povo de Judá. Deus está julgando o seu povo por meio das circunstâncias que estão acontecendo. E no Novo Testamento eu nem vou entrar em versículo aqui, porque senão vai ter um monte de versículo que fala disso. Então, meus irmãos, nós não precisamos ter medo do inferno mais, se de fato nascemos de novo. Porque Cristo levou sobre si a nossa condenação. Mas nós temos, sim, que temer um Deus de santidade, que exige de nós uma caminhada sincera diante dele, de quebrantamento, de consagração, de serviço. Porque, caso contrário, nós estamos, sim, debaixo da possibilidade de um julgamento temporal. E, meus irmãos, eu acho que aqui, que para algumas pessoas, enfim, não sei quem é,
quem deixou de ser, mas eu imagino, vendo o contexto de hoje, que a minha convicção entra em choque com a convicção de muita gente. A minha convicção bíblica como pastor é que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ele é um Deus de graça, de misericórdia, de salvação. Mas eu constantemente, expondo a palavra de Deus, eu acho que você tem percebido nessas semanas, meses e anos que você está, me ouvindo pregar a palavra de Deus, que eu não deixo de enfatizar esse aspecto do caráter de Deus. Não deixo. E eu sei que pode ser que nos corações isso cause desânimo, talvez até revolta, porque alguns corações têm dificuldade de aceitar um Deus que age assim. Parece que Deus não te ama se Ele faz isso. Parece que Deus é seu inimigo se Ele age assim. Parece que Deus quer te pegar. Ou talvez algumas pessoas possam ter a impressão de que é uma maneira de controlar pelo medo, de gerar temor, de gerar um tipo de controle por meio do medo. Se você pecar, Deus vai te pegar. Deus vai fazer isso. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de olhar para o Deus da Bíblia de maneira integral. Deus da Bíblia, não Deus da cabeça das pessoas ou das expectativas alheias. O Deus da Bíblia leva muito a sério a maneira como nós caminhamos diante dele. Muito a sério. Existem pastores que o foco deles é pregar o evangelho da salvação, para que as pessoas entendam que elas só vão encontrar salvação em Cristo, e as pessoas creem nesse evangelho. Mas depois que a pessoa crê em Cristo, é isso aí, meu irmão, isso aí, minha irmã. Deus te abençoe. Vai lá, seja bênção. E a pessoa vive como ela achar que deve viver. Essa não é a minha convicção. E não é porque eu não fico procurando você toda hora para falar a respeito dessas coisas que quer dizer que eu não creio nisso. A minha convicção é que a partir do momento que nós somos salvos, nós precisamos crescer em santidade, de uma maneira ou de outra. Isso não é uma opção para a gente. E quando nós escolhemos não fazer isso, as consequências vêm. E eu não sei se você já teve alguma luta no seu coração ouvindo eu pregar, no decorrer desses tempos, que você tem me ouvido, justamente nesse ponto. Porque você ouve outros pastores pregar, e me ouve pregar, talvez a impressão que você tem é, mas o pastor é muito duro. Mas não é eu que sou duro. A palavra de Deus lida com o nosso pecado nessa gravidade. Nós estamos lendo um texto que fala que Deus estava condenando toda a criação à morte por causa do pecado de um povo desobediente, rebelde. Você não tem como mudar isso. Esse é um fato. É um fato incontornável. E qualquer outro livro da Bíblia que eu for lidar, vai ser isso. A menos que eu comece a pensar textos da Bíblia e enfatizar apenas a graça e a misericórdia de Deus, deixando de lado o fator santidade de Deus. E essa que é a maior dificuldade. Porque se você tem essa perspectiva, essa convicção minha, você talvez provavelmente tenha experimentado como é difícil você trabalhar não talvez a questão da salvação, que é bem difícil, Você pregar o evangelho e a pessoa crer, não é moleza. Mas é você trabalhar esse segundo aspecto da vida cristã, que é a santidade. Porque a pessoa até aceita Jesus, até aceita ser membro da igreja, mas crescer em santidade, não. E, recorrentemente, você tem que bater nessa tecla. Semana após semana, porque você está caminhando na Bíblia. E a Bíblia, ela lida com a nossa vida diante de Deus dessa forma. E sempre será assim. Qualquer pastor, pregador, que vá lidar com fidelidade com o texto da palavra de Deus, vai ter que seguir nessa linha. E como é desagradável ouvir isso. Porque o nosso coração não gosta de ouvir que nós somos desesperadamente perdidos. Mas esse é um fato bíblico. Da mesma maneira que eu imagino que não deve ser fácil você ser médico e virar para uma pessoa e dizer, olha, você tem um problema muito grave e você vai morrer disso se nós não fizermos isso. Da mesma maneira, é extremamente desafiador você virar para pessoas e dizer, você tem um problema muito grave, que é o seu pecado. E se você não lidar com ele, você vai morrer disso. Geralmente, o que eu imagino que médicos veem muitas das vezes é a resposta de negação. Imagina? Não vou morrer, não, imagina. E vai morrer.
Se não fizer o tratamento, ou Deus não agir com um milagre, vai morrer. Você vai morrer uma semana, um mês, 6 meses, um ano, não sei, mas vai morrer. Então esse é o ponto. Nós lemos textos como esse, é desafiador não perceber quão terríveis são as consequências de um povo que decide virar as costas para Deus. Igualmente, quão trágico e desesperador não vai ser a vida de uma igreja que decide virar as costas para Cristo. É difícil ser amigo das pessoas, estar sempre bem com todos. Não da minha parte, porque dentro do que eu posso, eu acho que eu sou até bem risonho, converso, brinco, mas é difícil porque é um chamado a trazer notícias que são desagradáveis, mas que são necessárias, extremamente necessárias. Porque senão, é aquela história, o que você prefere? Uma dura verdade ou uma doce mentira? O problema não é a Bíblia. E nem você e eu que ensinamos a Bíblia. O problema somos nós. Desesperadamente perdidos, precisando da graça de Deus. Todos os dias. Dependência da graça dele. Se o Senhor não vier ao nosso encontro, nós estamos perdidos, meus irmãos. E aí nós temos que ter isso. Hoje existe a ideia de que Deus, ele não pune seus filhos. Ele não julga seus filhos, com Deus assim um carrasco. E a coisa avançou a tal ponto que hoje já se ensina que não importa o que você faça, não importa o seu pecado, não importa o seu coração diante do pecado. E eu até creio que não importa a sua vida pregressa, se de fato você crê no Evangelho e se arrepender, Cristo é poderoso para te salvar, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, não importa o seu pecado, não importa a sua postura diante de Deus, se você experimentar o encontro com Deus, Ele vai transformar a sua vida e você não vai ter consequência nenhuma das coisas que você fez. Esse é o evangelho falso que é pregado hoje. Porque as pessoas, elas até aceitam as consequências humanas das suas ações. Então, se alguém te prejudicou por causa de algo que você fez, você não concorda, mas você até aceita isso. Porque você vê, essa pessoa pisou na bola comigo, ou aconteceu isso porque eu não prestei atenção. As pessoas até entendem isso, mas elas não querem ou não consegue acreditar num Deus que julga os pecados do seu povo. Não consegue. Na cabeça das pessoas, elas não conseguem acreditar que existe um Deus assim. Elas não querem acreditar que existe um Deus assim. Deus não pode fazer isso. Ele não pode ser assim. Eu não aceito que ele faça isso. Tudo bem. A pessoa pode crer desse jeito. Mas aqui mudou alguma coisa para o povo de Judá, eles acreditarem se Deus faria isso ou não? A fome veio do mesmo jeito. Então aqui não se trata do que eu acho ou o que eu deixo de achar, o Deus que eu creio, ou o Deus que eu aceito, ou o que eu rejeito e não quero aceitar. Porque se a gente for por essa linha, cada um vai ter o seu Deus segundo a sua própria concepção. Se nós queremos de fato saber quem Deus é, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. E é esse Deus que eu falo a você essa noite. É dele que eu falo. E tenho buscado dentro da dependência, da graça de Deus, apesar das minhas limitações, é desse Deus que eu tenho buscado pregar. É um Deus que vem a nós com graça e misericórdia, mas vem a nós também com repreensão. E essa repreensão, dependendo da gravidade do nosso pecado, não alcança só a gente, não. E aqui não é Deus de vingança, no sentido de que eu estou lançando maldições sobre sua vida. Muito pelo contrário, minha postura aqui é de te alertar, te ajudar, para que você não caia no erro de achar que essas coisas não vão acontecer. Elas podem e vão acontecer, se nós não nos voltarmos em arrependimento. Nós não fizermos o que é dito aqui no verso 14. Jejum, reunião solene, clamor, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Isso não vai acontecer. Isso vai nos alcançar. Um versículo que um pastor esse tempo me falou que ele sempre traz à mente, né? Porque o vosso pecado vos alcançará. Esse versículo é interessante. O pecado é como um caçador. Está procurando. A pessoa foge aqui,
dá uma finta nele. Foge ali, dá uma finta nele. Hoje não pegou, amanhã não pegou. Ah, deu certo. Tá vendo? Ó? Aí quando você menos espera, vap, ele te acha. O nosso pecado nos alcança. Por último, meus irmãos, quando a gente crê nisso, nessa percepção de que Deus perdoa, indiferente de qualquer circunstância e não há nenhuma consequência, nós acabamos caindo no que hoje alguns já têm chamado de hipergraça, que é uma graça de Deus tão grande que não apenas os perdoa da nossa condenação, mas não permite que Deus traga nenhuma consequência ou permita nenhuma consequência do nosso pecado em nossas vidas. É mais ou menos assim, o que está lá escrito em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Ou seja, vamos pecar mais, porque vai ter mais graça. Se você pecar pouquinho, tem pouquinha graça. Se você pecar mediano, tem graça mediana. Se você pecar bastante, tem bastante graça. O que o apóstolo Paulo responde no verso 2? De modo nenhum. Não é para fazer isso, não. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E lá no capítulo 6, verso 15, diz, então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, aquela ideia, não, é graça, é graça, é graça. É uma palavra que está na boca de um monte de crente hoje. É graça, é graça, é graça. E, de fato, muitas coisas são a graça de Deus. Mas eu pecar sem consequência é graça? Isso não é graça, isso é desgraça. Que literalmente é o contrário da graça, é a falta da graça. Isso é abusar da graça de Deus. E abusar da graça de Deus é um pecado grave, que ofende profundamente a Deus e traz consequências devastadoras. Nós não podemos abusar da graça de Deus de forma alguma. Nós temos que acolher a graça de Deus, temos que ser gratos por ela, temos que viver nela. Ela tem que ser o nosso fator de motivação e de sustento diário, mas abusar dela, jamais. Jamais, jamais, jamais. Não podemos abusar da graça de Deus. De forma alguma. Gálatas 5,13 diz, irmãos, foste chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Eu sou livre. No Espírito de Deus nós temos liberdade. Em Cristo nós temos liberdade. E essa liberdade hoje tem sido motivo para as pessoas pecarem, achando que não tem consequência. E por fim, Hebreus 10, 26, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem mais o que ser feito. Mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Meus irmãos, todos os versículos que eu li aqui são do Novo Testamento. Não tem nenhum do Antigo Testamento aqui. Cadê esse Deus que os crentes inventaram por aí nessas igrejas aí fora, que não traz consequência, não permite consequência do pecado deles na vida deles? Aonde que está? Eu não sei em que Bíblia. Eu não sei que Bíblia que eles estão lendo. Eu não estou lendo o texto do Antigo Testamento. Porque às vezes as pessoas dizem, não, lá o Deus do Antigo Testamento era terrível, o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Isso é um erro antiquíssimo na igreja. Isso é antibíblico. O que você acha mais duro? Deus permitir a morte do seu povo, por um momento, uma morte difícil, ou pegar o seu povo e lançar ele inteirinho no inferno pela eternidade? O que é mais duro? Se for para a gente pensar assim, sinceramente, eu não penso, mas se for para a gente pensar assim, o Deus do Novo Testamento, para mim, é muito mais severo do que o Antigo. Mas muito mais. Porque a morte é naquele momento, a eternidade no inferno, muito mais grave. Não tem nem comparação. Uma coisa é uma família morrer naquele momento, outra coisa é ela passar a eternidade queimando no inferno. E é por isso que, geralmente, não se fala disso. Não aqui, né? Aqui a gente fala, mas você não ouve, né? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação falando sobre o inferno? Com exceção daqui. Entende? Então essa é uma realidade. Deus é o mesmo Deus no Antigo e no Novo. O padrão dele é o mesmo, a maneira como ele lida com o seu povo é igualzinho. Isso não existe, meus irmãos. Vamos aplicar esse texto às nossas vidas, que o nosso tempo já se avança. Quando o juízo divino chega, a alegria do pecador acaba. Verso 12. Olha o finalzinho. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Quando o juízo divino chega, a alegria do pecador acaba.
E esse que é o problema, porque o pecador acha que vai viver nessa farra o resto da vida. Não vai. Não vai. Ah, mas eu conheço tal pessoa que viveu de maneira errada a vida inteira e morreu e nunca aconteceu nada. Sinceramente, para mim é pior. Mas como é pior, pastor? Você vê essas nossas autoridades por aí, ó, roubam, fazem todo tipo de coisa, vivem uma vida nababesca, a vida de um rei, morrem, ainda recebem honrarias, né? Nome de cidade, nome de avenida, nome de instituição, são pessoas honradas. Você já parou para pensar que essas pessoas viveram assim justamente porque Deus permitiu que elas vivessem sem julgamentos aqui para que ficasse tudo acumulado para o outro lado? Ficou tudo acumuladinho lá. É o que o pessoal fala, lá no inferno tem um cantinho reservadinho só para essa pessoa. A gente brinca, mas tem lá seu tom de verdade. Então esse é o ponto. Quando eu e você somos julgados aqui, é para nós não sermos condenados com o mundo. É conforme 1 Coríntios 11 diz. É para que a gente não experimente isso. Quando uma pessoa tem uma vida maravilhosa aqui, vivendo de uma maneira contrária à vontade de Deus, biblicamente, pode esperar. Vai ser uma tragédia do outro lado. Ou a Bíblia mentiu. E aí a gente está perdendo o nosso tempo aqui. O que com certeza não é o caso. Então, de fato, Deus é justo. Ele não se esquece dessas coisas. E quando Deus vem com a sua justiça, a alegria do pecador cessa. Chore em arrependimento hoje, para não chorar de desespero no futuro. Se converta. E aí eu já quero colocar outra. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe para buscar a Deus quando a calamidade chegar. Que é aquela história, né? Quando a água bate nas costas. Agora eles vão fazer um jejum, conforme aqui o verso 14? Agora que já comeu tudo, não sobrou nada, até os animais estão passando fome, acabou tudo. Aí agora eles vão fazer isso aí. Eu acho que Deus até permite isso. Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos para que mesmo em situações difíceis a pessoa busque Ele. Eu acho que é possível. E é graça de Deus, viu? Porque Ele podia nem permitir isso, mas Ele ainda permite. Mas vocês não concordam comigo que isso é uma tolice? Não seria melhor se a gente buscasse a Deus antes que a tragédia acontecesse? A gente precisa esperar. A gente precisa esperar que as coisas degringolem na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Para buscar a Deus, precisa estar no fundo do poço. E eu creio que o Senhor pode ir lá no fundo do poço mais fundo que existe, resgatar uma alma. Não tem nenhum problema com isso. É o evangelho que nós cremos, perfeito. Mas precisa medir a profundidade do poço para buscar a Deus? Será que é necessário? Não dá para buscar antes? E aqui, lembre-se, eu estou aplicando isso para a vida de crentes, eu não estou aplicando isso para a vida de incrédulos, porque o texto está falando com crentes. Será que é necessário o Senhor permitir a destruição de muitas coisas na nossa vida para que a gente aprenda a buscar Ele? Vai ser preciso isso? Será que a gente não é sábio o suficiente para mudar antes? Que é a temática aqui de Joel. Deus não precisou de grandes recursos para abater os homens. Às vezes, Ele usa seres minúsculos. Qual é o tamanho de um gafanhoto? Assim, eu até separei uma imagem para colocar, mas não ia ficar legal no slide. Mas depois, se quiser, eu te mando. Pesquisa lá, locusta, no Google, você vai ver. Tem até foto de um homem segurando ele assim, cabe numa mão. É até bonitinho, viu, criançada? Se vocês quiserem ver o gafanhoto lá, tem. Né? Pequenininho, mas fez uma devastação tremenda. Isso faz você lembrar de algo? Deus usando uma coisa pequenininha para causar um estrago tremendo. Faz lembrar? Pequenininho. Tão pequenininho que não dá nem para ver. Há 2 anos atrás, nós estávamos saindo desse buraco. Durou 2 anos. Deus usou um bichinho pititiquito, que não dá nem para ver. Parou o mundo. Infelizmente, alguns perderam até pessoas que amavam. E a gente não se alegra com isso de forma alguma, né? Que é uma tragédia, com certeza. Mas Deus, Ele não precisa de muitas coisas. Pequenininho. Para tudo. Se Deus quiser julgar seu povo ou as nações, Ele não precisa nem fazer esforço. E aí, por último, meus irmãos, quando Jesus voltar, os homens serão profundamente abalados. O dia do Senhor virá. E domingo que vem nós vamos caminhar, né, de novo no dia do Senhor, mas no capítulo 2, mas o dia do Senhor virá. E quando Ele vier, quando Jesus voltar,
A experiência dos homens será muito similar ao que nós lemos aqui no capítulo 1. Desespero, colapso. Homens perdidos. Grandes perdas, grande descontentamento, grande colapso. Tudo isso terá. A Bíblia nos diz isso. No Novo Testamento nos diz isso. Mas sabe qual a boa notícia nisso tudo? De tantas coisas que nós pensamos, é que eu e você sabemos o que vai acontecer. A maioria das pessoas não sabe, ou não crê. Isso para a gente é bom, porque ao saber o que vai acontecer, como eu e você sabemos, a gente pode se preparar para isso. Olha que benção.